nada como o corpo e sua concupiscência para provocar o aparecimento de guerras, dissensões, batalhas. Com efeito, na posse de bens é que reside a causa original de todas as guerras. E, se somos irresistivelmente impelidos a amontoar bens, fazemo-lo por causa do corpo, de quem somos míseros escravos. Nessa segunda parte do Fédon, o Sócrates vai discutir a imortalidade da alma. A psique humana é imortal? Quando ela se desprende do seu cárcere, sua prisão, ela, retornando ao mundo das ideias, ela partilha da imortalidade? E o Sócrates vai por aí 4 argumentações importantes para dar conta disso daí, né? É sempre importante lembrar que, como nós pensamos já essa questão da alma e do corpo, né? Só relembrando que o corpo ele é problema da alma, né? O corpo ele precisa estar sempre regulado para manter a alma no justo caminho da virtude, e para que o caminho da virtude se mantenha, eu preciso me afastar das paixões. E me afastando dessas paixões, eu preciso negar o corpo necessariamente, inibir uma série de dores e prazeres que não são razoáveis e que, portanto, precisam ser controladas para que o corpo se torne um acessório da alma. Platão vai lembrar e vai dizer no Fédon e em outras situações, né, que a pior coisa que pode acontecer à alma é nascer, é vir parar dentro de um corpo, é ser escravizada por um corpo, é estar ali presa e, portanto, o retorno dela ao mundo das ideias é a melhor coisa que pode acontecer à alma como um todo. É interessante notar e importante ressaltar aqui, porque isso pode aparecer em contradição com alguns outros textos do Platão, que neste ponto ele está discutindo a alma como alma, né, de um ponto de vista genérico, a psique humana sem a sua necessária condição social, da qual Platão também acredita que é natural. Quando nós vemos isso na República e vemos isso no Gorgias ou no Ménon ou nos outros diálogos políticos, como o Político e o Sofista, o Platão ele está tratando do ser humano no mundo social. E este ponto aqui é uma abstração completamente metafísica, e talvez isso esteja em contradição total à filosofia platônica no ponto de vista de pensar que o Platão acredita, por exemplo, que a vida não vale a pena, ou que ele é um niilista, ou que nada disso importa, que o que importa é esperar a morte. Não, na verdade, ela é importantíssima para o Platão, porque ela é uma construção política no mundo social. E essa construção política no mundo social se dá através da busca completa do conhecimento. E isso fica claro, esta é a minha interpretação da ideia platônica de alma, é que passam e cruzam o rio do esquecimento, esquecem de algumas coisas, mas toda vez que elas retomam ao mundo das ideias, elas retomam com mais conhecimento possível. Quer dizer, de alguma maneira, o que importa para o ser humano aqui é realizar essa busca do conhecimento, que essa é a função principal aí, que é o caminho da virtude do Platão, que vai, por exemplo, se diferenciar de outros filósofos, né? A ideia de alma para Platão, como eu já expliquei no vídeo anterior, tem uma noção de mente, mas ela também tem alguma coisa de uma noção de espírito. Então é difícil pensar que é só mente, mas é só espírito, ou é aquela alma católica tradicional, ou é aquele espírito voltado mais às religiões hindus, né? Aproxima a argumentação da transcendência budista, mas ela tem uma diferença muito complicada aí e exige outra abordagem. Mas, na verdade, o que o Platão está fazendo aqui, ele está abrindo uma discussão com os pitagóricos, né, que é uma percepção de transmigração da alma, passa deste mundo para outro mundo, e como ela vai fazer isso
por que ela vai fazer isso. Então, para o Platão, como ela vai fazer isso é através da morte, quando ela se liberta do corpo e desse cárcere que aprende, e isso só pode acontecer com a morte. Então, Platão ele nega questões espirituais e questões de passagem de sonho ou questões ligadas a uma transcendência material. A alma se liberta do corpo quando ele morre, quando a casca apodrece e quando não serve para mais nada, vai queimar e põe as 2 moedinhas para ir para o barqueiro, um abraço e a alma vai para lá. Vamos ver para onde que ela vai se direcionar, se dependendo das ações que elas forem, que alimentou ela, né, criaram consequências benéficas no mundo ou que alimentaram a virtude, vão dar uma certa dinâmica diferente para o rumo que esta alma vai tomar. Se o Platão de alguma maneira, ele tem algumas questões muito complicadas que ele nega da religião social grega, mas ele partilha dessa questão da transcendência da alma e de como é que isso daí vai influenciar na medida da vida humana, né? Então, assim, aquela questão que é muito pertinente na escolástica católica sobre as boas ações, a virtude e aí como você faz essas coisas e como essas coisas impactam na sua vida pós-mortem, elas estão no Platão. Tanto que as 4 virtudes cardinais do catolicismo são as 4 virtudes do Platão da República. É muito importante ser ressaltado que, em pensar um mundo metafísico, o Platão vai se dedicar muito a uma ideia de imaginar que o conhecimento não se encontra neste mundo, ele se encontra num outro mundo e o que a gente pode fazer é chegar o mais próximo dele possível. A primeira argumentação do Sócrates sobre a imortalidade da alma é dialética. A alma ela está mergulhada na natureza e inserida na dialética dos contrários, quer dizer, há um fluxo dialético dos contrários e que a alma está mergulhada em que o corpo não consegue se libertar, porque ele está inserido no mundo sensível, e tudo na natureza contém sua contrariedade. O prazer contém dor, o grande contém o menor, o escuro contém a luz, e assim, para o Platão, a dialética dos contrários que existe no mundo mantém o mundo em uma sucessão infinita de movimento, e esses contrários eles vão se chocando, eles impedem a imobilidade temporal das coisas. De alguma maneira, como ela está presa neste mundo, ela vai ser libertada com a morte. E a morte sucede à vida. A vida contém morte. A morte é a negação da vida. Ela é o dialético, ela é o contrário da vida. E é assim que isso ocorre, é o momento em que a alma vai se libertar. O porém é que na libertação da alma, outra vida pode se gerar, que vai criar um dialética de contrário de novo de uma outra morte e assim sucessivamente. No mundo inteligível, no mundo sensível, no mundo inteligível, eles não estão imóveis, eles estão em pleno funcionamento, mas o problema é que no mundo inteligível tudo é perfeito, imutável e eterno e, portanto, a alma ela partilha do mundo inteligível e partilha do mundo sensível, porque ela está num fluxo dialético entre essas duas coisas, mas ela não pertence a nenhum nem outro, e isso talvez crie a maior idiosincrasia da alma, mas pelo menos mantém o argumento de que ela é, ao mesmo tempo, imortal, porque ela não está sujeita à degradação da morte. A segunda argumentação é que a alma faz anamnese. As almas partilham na hora que elas vão recordar do conhecimento já adquirido. Platão vai entender que não há confecção completa de conhecimento, mas a recordação do que já foi contemplado. Ou seja, as almas, como elas já partilham das ideias no mundo das ideias, elas já partilharam das ideias lá, das formas, de alguma maneira, quando você consegue alcançar esse conhecimento daqui, você se lembra que este conhecimento é de alguma maneira. O que o Platão vai chamar de anamnese, ou o que o Platão vai chamar de recordação, é o conhecimento que se produz sem contato sensível. Porque como é que eu produzo uma coisa que eu não vejo, não sinto, não olho, não ouço? É uma ideia de recordação. Eu vou na ideia e esta ideia vai ficar completamente elucidada, sem nenhum contato sensível, porque de alguma maneira eu já
conhecia esta ideia, só não me lembrava. Então, que é uma alma, ela está sempre tentando retornar ao mundo das ideias e se livrar do corpo, ela tem uma saudade do mundo das ideias, ela tem uma nostalgia do mundo inteligível e, portanto, ela vai tentar a todo momento relembrá-lo. E os estímulos na vida vão fazer com que essa reminiscência seja cada vez mais, em alguma maneira, verdadeira ou presente, né? E ao mesmo tempo as duas coisas, né? Verdadeira e presente, né? É a questão das categorias que depois o Immanuel Kant vai retomar, né? Vai dizer que o cérebro já vem cheio de categorias, porque nossa mente já está dividida nessas categorias, elas são inatas, elas já vieram conosco, então é uma questão de só de você colocar o que está doce, o que está grande, o que está pequeno, o que é rugoso nas categorias certas, porque nós compartilhamos essas categorias, né? Isso está aqui já no Platão, né? Que é de uma recordação das ideias. Esta recordação das ideias ela é muito fundamental para compreender como o ser humano pode compartilhar conhecimento e como que a gente compartilha ideia. Porque, por exemplo, como é que todo mundo tem a mesma ideia de alguma coisa? Platão vai explicar isso, tipo que, por exemplo, a gente só recordou esta ideia, né? Nós só retomamos essa ideia, nós não inventamos ela. Tem um filósofo da Idade Moderna já, né, o René Descartes, que vai na linha do Platão e que é um racionalista, também vai acreditar nisso, né? E normalmente quando eu explico essa situação do Descartes ou do Platão ou mesmo essa do Kant, né, vamos comparar isso a como você estivesse num museu. Você está num museu e você só tem uma vela na mão e você está no museu com uma vela na mão e você vai passando pelos lugares e vai iluminando aquelas coisas que você já sabia que estavam lá, mas você esqueceu, porque a vela é o pensamento. E aí você acende outra lamparina, outra vela perto daquilo lá que você iluminou e aquilo fica iluminado. É evidente que quanto mais você se afasta disso e mais a vela apaga e menos você pensa naquela coisa, mais se apaga aquela ideia e, portanto, menos você lembra dela. E aí você está pensando no mamute lá e acendeu a velinha do mamute e você se afastou tanto e está lá na independência americana ou está lá na parte de dinossauros e a velinha do mamute está se apagando. Ou você volta lá e acende ela também e renova esse conhecimento, ou você vai se esquecendo disso. Esse é o drama da vida humana em relação ao conhecimento, né? O Descartes, o Kant, o Platão, eles acreditam que as ideias elas estão no mundo inteligível e elas são formas perfeitas e simples e você só recorda delas. Então, quando você entra nesse museu escuro e vai acendendo as lamparinas e vai esperando elas apagarem e vai andando com a sua velinha lá, você é o pensamento, a vela é a forma de recordação e o que está aceso é o que você está lembrando e assim sucessivamente. O terceiro argumento é que o corpo é composto e dissolve, e a alma é similar às formas. Ela é simples e ela não é material. O corpo, de alguma maneira, está ligado à matéria sensível. Ele tem uma grande possibilidade de perecer como a matéria sensível, antes do prazo ou de apodrecer com o prazo, que Platão vai chamar de degeneração, e depois os gregos vão absorver esse conceito, sobretudo no Aristóteles nós vamos ver que a degeneração é uma coisa muito importante, porque o que é degenerar a alma é uma inexistência, é uma contradição entre termos, mas degenerar o corpo é submetê-lo ao tempo e, portanto, verificar que ele se dissolve, ele é um composto, ele não tem nada. Agora, a alma ela é essencial. O que é essa definição importante para Platão? Que é aquilo que permite a comparação, independente das coisas particulares, né? Uma essência da coisa, por exemplo, a essência do ser humano, a essência de uma mesa, a essência de uma garrafa d'água, a essência de uma mulher, a essência de um homem, é aquilo que dá a cada coisa particular o particípio da forma no mundo ideal. Tem uma forma no mundo ideal, esta forma é mesa. No mundo sensível, eu tenho uma porrada de mesas. Todas essas mesas, elas têm alguma coisa que fazem com que elas participem da ideia de forma. Esta coisa é a essência. Ou seja, o ser humano é um animal racional para o Platão. Animal racional é a essência, é a alma humana que faz ela partilhar da forma e da ideia de ser humano, que na ideia de ser humano, a ideia perfeita, imutável e eterna, que contém a verdade de ser humano, ela
cria uma pequena participação nas coisas sensíveis. De alguma maneira, tudo que está no mundo real e tudo que está no mundo sensível participa das formas de modo a criar uma interligação entre o sensível e o inteligível a partir da essência. Desta maneira, a forma, ela é a unidade inteligível da coisa, porque ela é simples, ela é imutável e ela é eterna. E ela nunca vai mudar. E ela nunca vai se dissolver. E ela nunca vai se compor. Por quê? Porque o que é homem e ponto. O que é madeira e ponto. O que é árvore e ponto. Platão é um defensor da essência das coisas como uma definição clara daquilo que é geral e que faz com que os seres particulares participem desta questão unitária e, portanto, permitam a generalidade. Por exemplo, vamos pensar em questões que o Platão trata bem, que é a verdade, o amor, a justiça, né? O belo, o justo, o amor. Então, cada coisa em particular permite uma certa comparação com essa situação e que eu posso dizer isto é justo, por quê? Porque ele participa da ideia de justiça de alguma maneira. Isto é belo porque participa da ideia de beleza de alguma maneira. Isto é ótimo, é bom, é legal, é feio, é ruim. Ou seja, a adjetivação e as substâncias, os substantivos, eles de algum modo participam da forma. E o que participa da forma é o que nós vamos chamar de essência. Por exemplo, se a gente retornar ao que eu falei do Descartes, né? O Descartes vai dar uma definição muito que se você arrancar tudo de uma coisa, o que sobra dela é sempre o essencial. Então, o que é que define homem? O que é que define mesa? Então, esta definição é o que não pode sair dela para que ela seja a mesa. Ou seja, o homem, seja a cadeira, seja a garrafa d'água, e isto participe da unidade de formas. A última argumentação, e mais importante, que vem depois de os símias e os sebes contestarem as argumentações anteriores, porque vão dizer que elas se encaixam em muito mais coisas que a alma, o que é verdade por Platão. É óbvio que as essências não valem só para a alma. Aí eu até expliquei isso. A teoria dos contrários não vale só para a alma. É importante salientar que a anamnese, a dialética dos contrários e a essência, elas são para uma série de conceitos platônicos, mas a argumentação 4 define a alma, porque ele vai dizer, então nós vamos tratar da forma a relembrar o conceito de alma, ou seja, fazer a reminiscência, nós vamos usar a dialética dos contrários e nós vamos definir a alma essencialmente. Ele vai dizer que a alma é imortal, o conceito de alma pressupõe um princípio de vida, ou seja, depois de um percurso biográfico que Sócrates vai traçar, ele vai definir no conceito um argumento ontológico, que é na própria ideia de alma, há uma exclusão da ideia de morte, ou seja, não pode conter na ideia de alma a ideia de morte, o que significa uma coisa importante. Alma é o próprio princípio de vida, ele contém o predicado afirmativo, então ele afirma a vida. Não tem vida o que não tem alma. Quando morre, perde a alma. Quando a morte se dá, você já não tem mais alma. E como você não tem mais alma, o princípio básico de ter alma é ter vida. A alma é imortal porque quando a morte chega, ela já não está mais lá. Então esse é o argumento ontológico, o grande pulo do gato do texto do Fédon, é que a ideia de alma exclui a ideia de morte. Psique tem um princípio de vida, contém um predicado afirmativo da vida, a alma contém esse predicado, ela não pode conter ao mesmo tempo o predicado negativo, porque ele excluiria o positivo, e à medida que ele consegue delimitar isso, ele vence esta questão criando um ordenamento ontológico, que nós vamos chamar de argumento ontológico, que é a definição propriamente dita. A alma, ela participa e se une ao divino, que ela não pode, de maneira alguma, conter nela a ideia de morte. Então, quando o corpo morre, a alma já não está mais lá. É uma passagem.
E nisso Sócrates vai encerrar o seu argumento final, que é um argumento de despedida, e vai dizer que eles não deviam chorar por ele, não deviam temer, porque ele está indo para um lugar melhor, porque ele está indo participar do divino, está unindo a sua alma a dos grandes homens da humanidade dos grandes conhecimentos. Filósofo e aquele que busca as ideias tem uma propensão a permanecer no mundo inteligível e não ter o desprazer de nascer de novo, né, que é a pior, como o Platão vai dizer, a pior coisa para a alma é ter nascido. Então ele não ter o desprazer de ganhar o fardo do corpo de novo. O Sócrates vai dizer, faça um sacrifício ao deus Asclepio em nome da vida, não em nome da cura, não em nome da morte, em nome da vida, porque a alma contém vida e é na vida que nós precisamos pensar. Encerramos mais um vídeo por aqui. Obrigado por assistir. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Até a próxima.